Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Que Deus revela através da maternidade é um amor incondicional, como é o amor que Ele tem por nós. Nós conseguimos experimentar e ter um pouquinho de entendimento do que significa este amor incondicional, quando nós olhamos ao amor que nossas mães demonstram por nós. Amém? Então vamos orar agora, vamos agradecer ao Senhor pelas memórias que você tem, por tudo aquilo que Deus te deu o privilégio de usufruir com sua mãe, por você que também é mãe, que está desenvolvendo a maternidade, à medida que seus filhos vão crescendo, seja no ventre, seja já fora do ventre, o Senhor Ele vai nos dando a capacidade, toda a provisão vem dEle, amém? Então que nós oremos agora, o sentido do Senhor de nós orarmos. Há muitas vezes dificuldade numa relação materna, também há muita saudade talvez das mães que já não estão aqui, mas o Espírito do Senhor é um Espírito que nos traz consolo, que nos traz força, que nos dá entendimento de todas as coisas. Só que você tire esse momento agora para orar. Ore de 2 em 2, se você tiver com uma mãe aí do seu lado, se junte a ela e vamos orar agradecendo. Você não vai orar pela sua mãe ou pela mãe do outro, mas agradecer pela bondade de Deus revelada através da maternidade. Esse mês nós estamos estudando sobre a bondade de Deus. E um dos sinais desta bondade é a maternidade. É podermos ter uma mãe, estar no colo de uma mãe, ter tido a oportunidade de estar no colo de uma mãe, de viver ao lado, de ouvir seus conselhos, de dar também agora conselhos. E isso é um fruto da bondade de Deus. Que possamos agradecer por este privilégio, porque a maternidade foi Deus que criou. Ele diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, porém Ele jamais se esquecerá de nós. E a gente sabe que quem é mãe sabe que não é uma coisa fácil esquecer de um filho. E o Senhor, Ele diz, ainda que isso possa ocorrer, Ele jamais esquecerá de nós. Amém? Então vamos orar, Senhor, nós te agradecemos por este dia, Senhor, especial, em que já estivemos com as nossas mães, que já comemoramos com elas esse dia, já demos os nossos presentes, já demonstramos o nosso carinho, já lembramos de tantos momentos especiais das mães que já partiram e que nós sabemos que estão contigo. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio da tua bondade nas nossas vidas, de recebermos o teu amor na demonstração, Senhor, do amor de uma mãe. Ora, mandara chorerebarás. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor que podemos experimentar, Senhor, no convívio que podemos ter com nossas mães, que já tivemos. Quantas lágrimas já foram enxugadas, quantas orações foram derramadas, Senhor, por cada um de nós. E nós sabemos, Senhor, que este é um presente revelador da tua bondade. E nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, porque talvez a trajetória de muitas pessoas não tivesse sido uma trajetória firme e constante, se não fosse o amor da sua mãe. E nós te agradecemos, Senhor, esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos ter uma mãe, Senhor.
cada um de nós que estamos aqui nascidos, nascemos de mulher, nascemos de uma mãe, todos aqueles que vivem, toda a terra, todos os habitantes desta terra, vieram através do ventre de uma mulher. E isso, Senhor, é um sinal da tua bondade. Nós agradecemos, Senhor, a tua bondade, Senhor, para conosco, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, pela revelação, Senhor, da tua presença, através, Senhor, da vida das mães, Senhor Deus. E das mães que temem a ti, Senhor. As mães que temem o teu nome. Que, Senhor Deus, tenham a incumbência, Senhor, e a responsabilidade de moldar a tua presença na vida dos seus filhos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade esta noite. Nós te agradecemos, Pai, que nós possamos vir a refletir um pouco sobre o teu amor, sobre o teu cuidado esta noite. Senhor Deus, não será uma pregação, mas será, Senhor, uma reflexão sobre, Senhor Deus, esse dom tão precioso que foste tu que colocaste, Senhor, em cada mulher que se dispôs a ser mãe. Dispôs, Senhor, a permitir que no seu corpo se desenvolvesse um ser humano. E que ao sair do seu corpo, esta mãe também se dispôs a educá-lo, ensiná-lo e vê-lo crescer, Senhor, para glorificar o teu nome. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos pelas nossas mães, Senhor Deus, por aquelas que nos trouxeram à existência. E também, Senhor, te agradecemos pelo dom da maternidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu vou falar um pouquinho com vocês, mais uma reflexão. Hoje também nós vamos ter a ceia do Senhor, não é? E esse texto que nós estamos estudando neste mês é sobre a bondade de Deus. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Esse texto, ele reflete muito o papel da maternidade, sim ou não? Não é? Porque as mães, elas são, né, bondosas, elas não perdem uma oportunidade de fazer o bem aos seus filhos, aqueles da sua casa, né? Pelo menos falo por mim, amém? Acredito que todas as mães são assim, né? Porque esse sentimento não vem apenas de você por ser mulher e tal, mas porque Deus, Ele coloca em nós essa porção, né? Que é uma porção que é dele mesmo. Há há um significado muito importante com relação a essa bondade, a esse significado da maternidade, que é o consolo que vem de Deus. A mulher, ela tem essa característica de ser consoladora, de ser protetora, de ser cuidadora. Amém? Então, a maternidade é um ministério sublime que Deus concedeu às mulheres, dando a nós, a cada uma de nós, mulheres, a capacidade para exercermos este papel e chamado de forma singular, né? Deus não exige que nós sejamos mães, mas para aquelas que se dispõem a se submeter a esse chamado, Deus se coloca como um ajudador. Amém? Eu tenho certeza que cada mãe aqui pode falar da experiência que já teve com Deus como seu ajudador. Amém? Cada uma tem uma história, né? Cada uma tem uma experiência com Deus na sua maternidade. Sim ou não? Não é? Cada uma tem. E é importante entender também que a maternidade nos aproxima de Deus e também faz com que
nós possamos demonstrar na nossa casa, nossos relacionamentos, essa bondade que vem de Deus. Não é? Nós vamos sendo moldadas na maternidade. Né? Eu vejo que há um antes e um depois da maternidade, não é verdade? Principalmente naqueles primeiros dias do primeiro filho. Não é? Em que nós ainda temos aquele comportamento egoísta, nós éramos só nós e o marido, né? Não, aí a gente começa a ser experimentadas agora a abandonar aquela nossa preservação, né? Não pode me tocar, eu sou assim e tal. E agora tem uma criança, né? Que depende unicamente de você, né? Ela ainda não te ama, ela só quer o teu peito. Só quer o leite que vem de ti, não quer mais nada, né? Não é verdade? É algo bem interessante. Agora, nós que vamos alimentar esta criança e vamos dar a ela, né, o significado do que é esse amor. Né? No livro de Gênesis diz, né, que Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus, ele planejou a família. Deu ao homem e à mulher a condição de gerar filhos. Quando o Senhor, ele diz: multiplicai-vos e enchei a terra, ele deu a possibilidade do homem ser pai e da mulher ser mãe. Amém? Agora, algo especial ele colocou na mulher, né, que foi, né, aquela que é a receptora e a cuidadora, desenvolvedora do ser humano. Né? É o recipiente onde é desenvolvido o ser humano. Eu queria que nós lêssemos lá Salmo 139. Deixa eu ver aqui, que Deus me trouxe agora à memória esse versículo. Ele não estava aqui no meu script, mas vamos, quero que você abra lá no versículo, eu acho que é o versículo 4. 139, 4. É, esse mesmo. Olha. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vamos lendo aí. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Até aí. Esse texto, ele vai falando um pouco desse mistério, dessa obra extraordinária que Deus colocou na mulher, que vai se tornar mãe, que vai gerar filhos. Né? Esse texto, ele vai falando que é como se houvesse uma tessitura de Deus. Ele vai fazendo uma construção do ser humano ali, tecendo. Não sei se vocês já viram, quem já teve a oportunidade de ver uma máquina de tear? Quem já teve a oportunidade? Só na TV.
E ela vai tecendo, e você vê que nesse texto, ele usa justamente isso, a delicadeza que é uma máquina de tear, quando ela vai fazendo toda aquela tessitura, né? Aí vai fazendo, unindo ali as linhas, e tem algumas que não são só de um tipo de fio, são vários fios, né? E é algo assim extraordinário quando você fica observando, né, toda essa tessitura lá da máquina de tear. É algo muito delicado, né? E o Senhor, ele fala isso, né, que nós somos tecidos no ventre das nossas mães de forma extraordinária. É um feito extraordinário. Às vezes nós olhamos para isso como algo tão natural, porque às vezes nós nos familiarizamos demais com algumas coisas e acabamos caindo, né, naquele bom senso, aquela mesmice, achando que, perdendo o valor, né, não dando mais o real significado. Mas é algo extraordinário, né, que nenhum de nós podemos fazer, que nenhum de nós podemos tecer. É uma obra exclusiva e poderosa das mãos do nosso Deus. Amém, irmãos? É tão interessante, né? Você fica ali, quando eu tive meu primeiro filho, a gente ficava com medo. Toda hora eu ficava ouvindo para ver se o coraçãozinho estava batendo. Quem teve essas sensações no primeiro filho? Quando ficava quietinho, meu Deus. Aí eu pegava, como eu sou veterinária, né, e tenho um estetoscópio, de vez em quando eu pegava o meu estetoscópio e colocava assim, para ver se o coraçãozinho estava batendo ainda. Às vezes o Marcelo nem via isso, não. Ia lá no banheiro fazer um xixi, pegava o meu estetoscópio e levava e colocava, porque parecia, né, que o Mateus não estava se mexendo, ou então depois que o Ariel não estava se mexendo. Então, mas a gente não precisa fazer nada, não é? Vai sendo tecido ali, e no momento certo, que Deus determina, chega a hora. O meu filho, por exemplo, Mateus, primeiro ele ia nascer em dia 2 de agosto. Tudo preparado para ele nascer dia 2 de agosto. Aí, na minha última consulta, fui fazer uma consulta de avaliação e o médico disse: "Ih, Cristo, esse bebê vai ter que nascer hoje." Mas como eu quero ter normal, só dia 2 de agosto? Hoje é meu aniversário, não. Né? Vai acabar com toda a minha festa se for hoje. Né? Eu já sabia que estava fazendo uma surpresa, né? Eu já sabia, eu só comia, meu Deus, e a minha festa? Não vou ter a minha festa. Ele disse: mas não dá não, vai ter que ser hoje, né? Então, saí da consulta meio-dia, 14 horas, já estava de volta no hospital para ter o Mateus, né? Então, assim, nós até fazemos planos, mas Deus é que dá, né, a resposta final, né? E aí o Mateus nasceu no dia do meu aniversário. Olha que presente maravilhoso, né? Amém? Então, Deus, ele faz coisas extraordinárias. Nunca podemos perder isso de vista, que o nosso Deus faz coisas maravilhosas e extraordinárias que nós não podemos compreender, né? E a mãe, nós como mulheres que são mães, conseguem compreender ainda mais o que isso significa, porque na sua própria estrutura você já teve ou terá alguém tecendo uma vida dentro da sua vida. E isso é algo que só a mulher que é mãe experimenta. É algo extraordinário. Eu não estou falando apenas de ter o filho, mas da obra poderosa e maravilhosa que Deus vai desenvolvendo. Amém? Essa obra também poderosa, extraordinária, Ele também fez quando Ele implantou, através do Espírito Santo, Jesus no ventre de Maria. Deus fez uma obra extraordinária, trazendo o Salvador do mundo, através do ventre materno. Amém, irmãos? Então é algo muito poderoso, muito grandioso. Amém?
como mãe também, a Eva não foi perfeita, ela foi a primeira mulher. O nome dela significa mãe de todos os... Quem sabe o significado? De todos os viventes, né? Ou de todos os seres humanos, e outras traduções. Ela não foi perfeita, né? Um filho dela matou outro filho. Já pensou? Né? Quantas mães não vivem uma situação como esta, em que um conflito fraterno, conflito entre irmãos, faz com que um tire a vida do outro? Não é? Imagina como, às vezes a gente não reflete sobre esses pormenores, né? Mas imagina como Eva ficou, né? Um filho morto e o outro foragido. Né? E Deus depois deu, né, um consolo para ela. Quando ela gerou, quem? 7. Né? Ela gerou 7. E trouxe sobre ela, né, um consolo tão grandioso que a partir de 7 veio uma descendência, né, de bênção. Dali veio Abraão, e nós vamos vendo toda a história logo depois. Veio Noé, foi se desenvolvendo. Então, o Senhor, Ele sempre, como autor da vida e ajudador, Ele está presente com as mães em todas as circunstâncias, em todas as situações que nós passamos. Amém? Deus ensinou a Eva a ser mãe. Também nos ensina a ser mães segundo o seu propósito. Deus também, como arquiteto da família e da maternidade, planejou, através da mulher, manifestar todo o seu projeto de gerar filhos e demonstrar todo o seu amor de maneira profunda, verdadeira, revelando sua essência, seu caráter e seus planos de geração em geração. A mulher, ela recebeu este legado de Deus, né? De que a mulher, ela edifica a sua casa. Amém? A mulher dá ensino aos seus filhos. Né? A mulher educa. Não estou dizendo que o pai não faz também isso. Mas a mulher... Porque, às vezes, hoje, na nossa sociedade, nós queremos... às vezes, nós queremos, tipo assim, se nós falamos da mãe, o pai já se sente como se tivesse sido excluído e vice-versa. E não é isso. Nós estamos falando de princípios de Deus. Deus deixou princípios, né, e ordenanças. Há um versículo em Provérbios que diz que a instrução vem do pai e o ensino vem da mãe. São coisas distintas, a gente pensa que é a mesma. A gente não vai entrar nisso hoje, senão vamos passar a noite. Mas é importante nós entendermos que há papéis, né? E o pai, ele dá a instrução. Deus, como um pai, nos dá a instrução. E a mãe, ela ensina. Como, né? Então, o ensino da mãe, ele tem uma metodologia, né? A mãe tem todo como vai fazendo, né? Vai dizendo que é assim, né? O pai talvez diz, menino, me obedece. Aí a mãe pega aquela ordem e diz, olha, obedecer é assim. Você deve fazer isso, isso, isso. Quem é que tem toda essa paciência para ensinar dessa maneira os mínimos detalhes? Quem tem essa paciência? O Clóvis? E lá está invertido. O coração de mãe está no Clóvis. Hein? Deus, ele nos dá este papel, né, para fazer e cumprir, né, um papel que é da maternidade, a importância dela, que é educar, que é edificar a casa, né? Quem tem o papel de conciliar. E a influência do Espírito Santo e de Deus
na vida da mãe, ele vai também se derramar para a vida dos filhos. Não é? Outro dia, acho que essa semana, eu fiz uma viagem de serviço, né? Então fiquei com 2 amigas, hospedada com 2 amigas, e nós estávamos conversando um pouco sobre isso, e eu relembrei de algo que eu fazia com meus filhos. Eu sempre trabalhei, eu trabalho desde que me casei, já trabalhava, então meu horário de trabalho sempre foi muito intenso, mas eu me lembro que eu chegava em casa todos os dias, era sagrado, chegava em casa, eles já estavam me esperando para a gente conversar um pouco sobre o dia, estudar a palavra, e só depois eu ia dormir e me descansar. Não descansava quando eu chegava, né? Mas eles já me esperavam. Então, nós fazíamos aquele momento ali, 1 hora, às vezes 2 horas, cada um lia a palavra, dava os seus testemunhos, falava o que aconteceu ao longo do dia. Então, esse momento era um momento ali de ensino, né? De troca, de ouvir. Como eu era uma mãe que trabalho fora, eu tinha que criar aquele momento de vínculo, né, com os meus filhos. E transmitir para eles o amor e os princípios bíblicos e cristãos, né? Então, nós fazemos isso todos os dias. Podia vir como estivesse, cansada como fosse. Na época, eu atendia, né, trabalhava, às vezes, em fazenda, e vinha, aí já entrava pela porta dos fundos, já trocava de roupa e já vinha, para eles não serem contaminados, né? Então, tinha todo um protocolo para fazer isso. Mas esse papel é importante. E eu não abri a mão do meu papel. Eu queria trabalhar, queria desenvolver minha profissão, mas não abri a mão do meu papel de edificar, né, de ensinar os meus filhos naquilo que competia a mim como mãe. Porque naquilo que competia ao pai, ele também fazia parte dele. Amém? Então, é importante nós entendermos isso, né, como um coração de mãe, como a referência de uma mãe, ela molda um filho para que ele seja também a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Então, amorosa e cuidadosa, a mãe cristã deve refletir a seus filhos o caráter de um Deus vivo e verdadeiro, que tem planos e projetos para todo ser humano. Amém, irmãos? Né? Hoje, o nosso filho Mateus, ele está lá na Argentina. Não sabe como é uma dor não tê-lo aqui, né? Mas ele está lá porque ele entendeu que Deus tem um propósito para ele e que esse propósito é lá. E é por isso que ele está lá. Essa semana eu estava conversando com ele, eu disse: meu filho, tu não quer voltar? Ele: não, mãe, eu bem que quero. Ele disse assim: o meu desejo seria voltar, mas eu sei que eu estou aqui cumprindo um propósito de Deus. E eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. E isso quem ensina, meus irmãos, é a mãe, é o pai que está moldando Cristo na vida dos seus filhos. O nosso papel principal como mães, né, e quando a gente diz que a maternidade é valorizada por Deus e ela é uma expressão da bondade de Deus, é quando nós entendemos esse propósito e revelamos esse propósito de Deus aos nossos filhos. Amém? Eles precisam entender que Deus é com eles, que eles estão fazendo escolhas e que essas escolhas vão direcioná-los a cumprir o propósito de Deus. Nós precisamos ensiná-los e eles precisam saber que há um Deus verdadeiro e vivo, que tem um projeto para a vida deles, amém? Que tem planos para a vida deles. A mãe, ela é essa nutridora da natureza divina nos seus filhos, e é guardiã também, que aponta para os seus filhos o céu, aponta para os seus filhos aonde eles vão chegar, amém?
Quem quer ir para o céu? Quem crê nessa verdade? Os primeiros que têm que crer com você são os seus filhos. Amém, irmãos? Não adianta você ficar pregando para todo mundo aí que vai para o céu, se você ainda não falou isso para os seus filhos. E eles não querem, ou eles nem sabem o que isso significa. Isso é muito importante. A minha mãezinha que está bem ali, ó. Minha mãezinha Laíse falava comigo dia e noite sobre isso, irmão, desde pequenininha. Por isso que, como ela quer ir para o céu, eu também quero, né? A fé que ela desenvolveu, ela me ensinou também a desenvolver essa fé no Senhor. E desde a minha infância, eu já tinha uma experiência com meu Deus. Os meus filhos também desenvolvem essa mesma experiência com Deus, amém? Nosso filho Ariel, essa semana, foi desafiado, né? Recebeu aí 4 missionários. Eu fiquei preocupada, meu Deus, será que vai dar conta de falar o inglês, né? Ele não gosta muito de falar inglês, mas ele foi, né? E eu sei que por conta do serviço ao Senhor, de entender o que isso significa, né? O propósito de servir ao Senhor. E quem coloca isso no coração dos seus filhos, mães? Você. Amém? Assim como a minha mãe colocou no meu, né? Porque se eu sou uma mãe que temo a Deus, uma mulher que temo a Deus, foi porque a minha mãe me ensinou a temer a Deus. Assim como eu ensino meus filhos. Então, nós apontamos os céus para os nossos filhos através da nossa relação com Deus. Sua influência sobre a vida deles não tem limites. Amém? No livro de Timóteo, o apóstolo Paulo ele afirma que a mulher ela é salva quando dá luz a filhos, né? Algumas pessoas questionam muito esse texto. Quer dizer que a mulher só vai ser salva se ela for mãe. Já dá até polêmica, né? Quem já ouviu esse texto? Eu ouvi uma pregação sobre esse texto. Dá até polêmica. Mas o que ele está dizendo aqui é justamente porque nós vamos sendo moldadas pela experiência da maternidade. Se eu for perguntar aqui, Renata, como você era antes do Asaf? Renata. Hein, Renata? Como você era antes do Asaf? Nem lembra, mas olha só, já deu até amnésia nela, depois que o Asaf nasceu. Não é? Porque realmente nós nos transformamos numa outra pessoa pela maternidade, não é? Já não pensamos mais só em nós mesmos. Então, a mulher ela vai gerando esse filho, né? Ele se torna mãe, né? E essa maternidade, né? O apóstolo Paulo nesse texto ele quer dizer que a mulher ela colabora, né, na obra do Criador, não é? Nós vamos colaborando. Vamos ensinando, vamos instruindo. A mulher instrui, a mãe instrui, não apenas numa formação educativa, ali do cognitivo ou do cotidiano, mas ela dá uma formação moral, uma formação ética, uma formação espiritual aos seus filhos. Amém? Quando a mãe larga isso de mão, pode contar que aquela criança vai ser complicada a vida daquele ser humano, não é? Mas a mãe que se compromete com esse papel que Deus coloca sobre ela, né? Ela não transmite apenas, né, ensinos, né, comuns ou físicos, ou uma vida física, mas essa formação. Uma formação moral, ética e espiritual aos seus filhos. Uma formação integral. Amém? Uma formação que alcança a mente, quando você está ali ensinando, né, ensinando os princípios de Deus, ensinando também, proporcionando a educação que eles vão necessitar para a jornada terrena, mas principalmente a educação da mente nos princípios de Deus.
Amém? E isso vai formando um ser humano que tem uma moral conforme os propósitos de Deus, que vive uma ética não humana, mas uma ética divina, e tem uma vida espiritual que está firmada em Cristo. Amém, irmãos? Então, essa formação integral que todo ser humano necessita para se desenvolver como uma pessoa íntegra e de boa índole, vem de uma mãe. Amém? Da mãe que se compromete com este ensino. E com o apoio do pai, claro, né? Porque se ela for casada, se ela tiver ali a cooperação do marido, isso vai ser muito melhor ainda. Vai ser firmado. Mas há muitas mães também que fizeram isso sozinhas. Não é? Mesmo às vezes casadas. Mulheres tementes a Deus, né? Que mesmo sozinhas, crendo ali, o Senhor foi o seu marido, o Senhor foi o seu ajudador para que elas formassem os seus filhos nesta formação moral, ética e espiritual que agrada ao Senhor. Amém? E há muitas hoje, né, que nós chamamos hoje de mães solo, né? Mães solo. Mas elas não estão sozinhas se elas temem a Deus, né? O Senhor diz que Ele é o marido das viúvas, daquelas que são abandonadas, e muitas mulheres que confiaram, que entenderam o que isso significava, puderam dar uma formação integral aos seus filhos. Amém, irmãos? Então, ser mãe, né, é uma das aspirações mais importantes, né, de uma mulher. Tem muitas mulheres. Hoje em dia, a gente vê que a nossa sociedade a maioria das mulheres não quer mais ser mãe, por diversos motivos. E a gente vai ver também que isso aí tem muito a ver com o egoísmo que o próprio ser humano vai desenvolvendo. Porque ser mãe, né, é abrir mão de si mesmo, do egoísmo e de cuidar do outro, né? E isso vem de Deus, é uma expressão do amor de Deus, né? Amém? Então, trata-se também da dignidade da mulher, dada a importância das mães também, aos olhos de Deus. Com seu olhar de graça e misericórdia, Deus vê cada mãe como sua filha amada. Pela sua disposição e entrega à maternidade, Ele ajuda e ensina a caminhar. Uma referência na história, né? E o apóstolo já pregou muitas vezes aqui sobre esta mulher, que era a mulher que se chamava Agar, né? O apóstolo já pregou muito sobre a Agar, lembram? Né? Muitas vezes ele já ministrou sobre ela. Como ela foi uma mulher rejeitada, abandonada, com um filho. E isso, às vezes, é a história de muitas mães também, na nossa sociedade atual. Né? E lá, a sua história no livro de Gênesis, ela é mostrada, né, como uma grande experiência de intervenção também de Deus na vida de uma mãe. Não é? O Senhor, Ele se revela àquela escrava como um Deus que tudo vê, né? Ele viu a situação dela, tudo o que ela estava passando, e imediatamente veio ao seu encontro para suprir as suas necessidades emergenciais. Amém? Então, Deus, Ele permitiu que Agar experimentasse a sua presença e a sua provisão. Amém, irmãos? Então, assim, o legado dela não é um legado apenas de uma história fictícia, mas é algo que ocorreu, né? E é um grande testemunho para mulheres sem recursos e que também sofrem com o mesmo desfavorecimento que ela sofreu, não é? Mulheres que estão numa circunstância fora do cuidado atento de Deus. Mas quando você se volta para Deus, Deus
ele supre as necessidades. Mas uma mãe precisa ter a coragem, como Agar teve, de clamar. Amém? Fazendo, né, algo que muitas vezes um filho vê, e ele também, no momento das suas crises, das suas situações adversas, ele vê como um exemplo também do que fazer quando algo sai do controle, né? E algo saiu do controle daquela mãe, de Agar, mas ela soube a quem pedir. E foi perseverante. Ela teve esperança e não desistiu. Deus a fez compreender que ele sempre esteve com ela, né? Então, como Deus se fez presente na vida de Agar, ele também se faz presente na vida de cada mãe. Amém? Pois ele reconhece a tarefa que nós realizamos como mãe e que não é uma tarefa fácil, mas é algo que Deus sabe que você é capaz de fazer. Amém? E principalmente, se nós entendemos que Ele é o Deus que nos dá a força que nós necessitamos. Amém? Deus sabe tudo sobre nós. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe tudo sobre mim. Deus sabe tudo sobre você como uma mulher e também como mãe. É necessário que nós também entendamos que é importante priorizar momentos de relacionamento e intimidade com o Senhor. Amém? É importante que nós, como mães, eu não sei, eu faço isso ainda até hoje. Havia momentos em que eu oro por mim, ali sozinha, tenho meus horários da madrugada para orar, mas tem momentos que eu saía na madrugada para orar pelos meus filhos. Orar pelos meus filhos, orava pelo meu marido, né? Eles estavam dormindo lá, né? Mas me levanto para fazer isso, né? Ter esses momentos ali de profetizar, de orar sobre eles, de apresentá-los ao Senhor, né? Mas antes disso, também momentos de me apresentar ao Senhor. Amém, irmãos? Amém, mães? Amém? Amém? Nós precisamos ter esses momentos. Porque muitas vezes, como nós falamos ainda há pouco, não é fácil a maternidade, né? Porque a mulher já faz muitas outras coisas, né? Você é mãe, você trabalha, você é filha, você é nora, você tem algumas outras atividades, e aí vai sobrecarregando e acumulando muitas tarefas. Mas ser mãe não é mais uma tarefa. É isso que nós precisamos entender. Ser mãe, ser esposa, né, ser filho, não são tarefas, né? São os nossos papéis, são o que nós somos, são partes de quem nós somos. Amém? E como parte de quem nós somos, precisamos parar para nos fortalecer, nos nutrir do Senhor, de onde vem a nossa força. Amém? Então, o Senhor, Ele traz os recursos necessários para nós enfrentarmos todas as nossas dificuldades. A sabedoria para educar os filhos, né? A mansidão para lidar também, a paciência, a graça sobre as nossas vidas e tantas coisas que nós precisamos. A sabedoria. E eu queria que nós lêssemos lá coloque aí, por favor, Provérbios 31, do 14, do 14, vamos colocar do 14.
Vamos ler daí. Já vamos ler aí esse versículo, mas... Então, nós precisamos entender que a sabedoria que nós necessitamos para educar os nossos filhos, para instruí-los, para também dar conselhos, porque dependendo da fase dos seus filhos, vão ser também as fases da sua maternidade. Amém? Eu já não estou mais naquela fase de menino, faz isso, menino, te senta aí, né? Te sossega, menino, não estou, graças a Deus. Né, irmãos? Essa fase, né, mães? Né, mamães? Não é fácil, mas você vai conseguir. Amém? Muitas mães já conseguiram. A tua mãe conseguiu. Não é verdade? Então, a tua mãe já conseguiu. Então, você também vai conseguir. Amém? Graças a Deus que a gente consegue. Amém? Cada uma tem uma história, mas a gente consegue. E com o Senhor, com a gente, nos auxiliando, mais tranquilo ainda nós conseguirmos. Amém? Então, Ele nos dá, né, essa provisão. Então, as mães, elas são um tesouro poderoso de uma nação. São as maiores e melhores auxiliadoras de Deus. Amém? As mais abençoadas mulheres. Há um livro, não sei se vocês já leram, e eu até aconselho as mães a lerem esse livro, que é um livro, A Mão que Balança o Berço Rege o Mundo. Eu até dei esse livro para alguém aqui na igreja, não sei para quem que eu dei esse livro. Eu tinha duas edições e eu dei um livro para alguém, não sei. Acho que eu dei numa reunião de mulheres, acho que eu dei esse livro para alguém. E esse livro ele vai falando justamente do poder que a mãe tem quando ela compreende seu papel, né? A mão que balança o berço rege o mundo. A pessoa que você está ensinando, como você está orientando, para onde você está direcionando o seu filho, ele pode ser alguém que vai reger, né, o mundo, reger sociedades, reger lugares. Mas como você está ensinando, né? Então, o impacto que uma mãe que entende, que influencia o seu filho, pode fazer numa sociedade, no mundo, colabora para o propósito de Deus. Então, Deus deseja que as mães deixem sua marca no mundo. E isso acontece quando ela prepara uma nova geração. Amém? Como é que você está criando seu filho? Você está criando seus filhos, preparando eles como uma geração que vai gerar impactos na sociedade, que está ouvindo a voz de Deus e que vai seguir para fazer algo que Deus quer na sociedade, que vai se levantar com fé e continuar em fé. Amém? A mãe que tem um grande Deus e Pai sempre deixará uma marca para a eternidade na vida dos seus filhos. Amém? Vamos ler aqui, quero já finalizar com esse texto de Provérbios 31, 14. Em diante, vamos. Vai pulando. Isso, é daí mesmo, é desse que eu quero. É, de 15 até o final. Olha só, levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para as suas servas. Quantas mães ainda levantam aí de madrugada para fazer as comidas? Levanta a mão aí, mãe, bem alta aí, que eu quero ver quem são essas mães que ainda levantam aí de madrugada para fazer a comida. Amém. Vai passando. Vai examinar um campo e o comprar, com que o ganha, planta um vinhedo. Né? É cheia de energia, forte e trabalhadora. Aqui, calma, volta lá ainda. Então, aqui, uma mulher sabe negociar. Quantas mães aí são negociantes, empreendedoras, fazem negócio? Levanta a mão aí, levanta bem alto assim. Muito bem, né? Ó, é cheia de energia, é forte e trabalhadora. Quem é forte e trabalhadora? Levanta a mão aí. Olha, muito bem, eu também. Cheia de energia. Amém, irmãos? Vamos passando aí, versículo 18, olha só. Vamos lá. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos,
sua lâmpada permanece acesa a noite inteira. Quem é que faz bons negócios aí para lucrar? Né? Cadê as mulheres empreendedoras aí que não perdem dinheiro, só ganham, fazem bons negócios, têm boas ideias? Amém? Isso mesmo. Vamos seguindo aí, 19. Suas mãos operam o tear. Olha que nós falamos do tear, né? O tear de Deus, ele teceu seu filho no seu ventre e ele também dá, né, o tear na mão da mulher, né? E os seus dedos manejam a roca. É o trabalho, né? Faz bem com suas mãos o trabalho. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Amém? Quem é essa mulher aí que gosta de ajudar, tem compaixão dos mais vulneráveis, que, né, que dá, que provê quando alguém pede uma comida e tudo? Amém? Vamos passando aí. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Aqui a gente não tem inverno, que maravilha. Não é? Amém? Aqui é quente. Vamos passando aí, versículo 22. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com os cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quem é essa mulher aí? Quem é essa mãe aí que se veste de força, de dignidade e ri sem medo do futuro porque confia no Senhor? Amém? Cadê essas mães? Amém. Seguindo. Vamos seguindo. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cadê essas mães? Fala a verdade, hein? Os filhos estão só de olho em vocês. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Amém? Características do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos passando lá, 27. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Amém? De novo, quem é essa mulher aí que não dá lugar à preguiça? Era só isso de mulher que não dá lugar à preguiça? Misericórdia. Apóstolo tem que fazer uma oração, apóstolo, daqui a pouco sobre a preguiça. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Isso é muito importante, irmãos. A gente entender, né? Manter sempre em ordem a sua casa. Não abrir mão, mesmo com cansaço, né, de resolver as situações da casa. Vamos seguindo. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Amém? Quem recebeu o elogio hoje do marido? Eu recebi. Quem recebeu aí por ser mãe? Quem recebeu uma boa mãe? Amém? E os seus filhos? Quem recebeu aí carinho dos filhos? Né? Dependendo da idade deles, mas ele, né, se for bem pequenininho, ele vai dizer, mamãe, te amo e tal. Quem recebeu? Né? Os seus filhos reconhecem, né, você como sua mãe, como uma mulher abençoada, né, de quem eles têm orgulho de ser filhos. Amém? Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Amém? Você se sente assim, que tem superado? Amém, eu também, né? Tem muita mulher abençoada, mas eu sou mais. Amém? Se você pensa assim, todas seremos. Amém? Não é verdade? É um pensamento de superação, de você estar sempre voltado a agradar ao Senhor. Não é uma comparação, amém? Mas é uma superação. O 30, vamos finalizando já esse versículo. Os encantos são enganosos
e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Amém? Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Amém, irmãos? Então, assim, isso aqui é da esposa, que seria mãe, que é da mulher. Então, o reconhecimento, né, daquela que teme ao Senhor, ele é um reconhecimento público por suas obras, né? Por aquilo que você está fazendo pelos seus filhos, você está agradando a Deus, aos seus filhos, e está também sendo um testemunho para outras mães, para outras mulheres. Amém? Então, vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. E agora, nesta oração, quero que nós oramos antes pelo dom, pelo privilégio de ser mãe. E agora, eu quero que você reflita, você que é mãe, você também que é filho. Eu não sou mãe, mas você é casado com uma mãe, ou você tem uma mãe. Amém? Então, você se achega aí pertinho dessa mãe que está próximo de você. E você, mãe, você tem as suas necessidades. Nós falamos aqui um pouco, uma reflexão do valor que Deus tem na maternidade, de como você é uma colaboradora da vontade e do propósito de Deus na vida dos seus filhos. Mas talvez você tenha se sentido cansada, talvez você tenha se sentido nesses dias que não consegue fazer determinadas coisas ou não faz como você deseja fazer. Nesse momento, vamos orar ao Senhor. Entregue ao Senhor neste momento tudo aquilo que te traz ansiedade, tudo aquilo que está angustiando a tua alma como mãe, tudo aquilo que são os teus medos e as tuas preocupações como mãe. Entregue agora ao Senhor. Nós estamos diante do altar do nosso Deus. Ele diz que nós temos livre acesso ao trono da graça. E no trono da graça, nós encontramos o favor do Senhor. No trono da graça, nós encontramos a força necessária que suprirá todas as nossas necessidades. Mas precisamos falar para Ele o que nos aflige, quais são as nossas dores na maternidade, quais são as nossas vulnerabilidades nessa área, o que precisamos que o Senhor faça. Fale agora para Ele. Clame como Agar clamou. Agar não ficou conformada com a situação que ela estava vivendo. Ana também não ficou conformada com a situação que ela vivia. Débora também não se conformou com a situação que ela vivia. E tantas mulheres que são referências de mães que mudaram gerações, não se conformaram. E você também não pode se conformar com uma situação que esteja interferindo na sua maternidade, interferindo na vida dos seus filhos, interferindo no seu relacionamento com eles e naquilo que influencia o relacionamento com eles. Então, este é o momento de você clamar, de você falar ao Senhor, de você abrir a sua boca, o seu coração para dizer: basta, Senhor, me auxilia, me dá a direção que eu preciso para continuar a minha jornada de mãe, de provedora, de cuidadora dos meus filhos, daquele que edifica, daquela que edifica a vida deles, daquela que faz crescer neles
a tua presença. Fale isso para o Senhor. Talvez você até diga assim, mas os meus filhos já são adultos, pastora, já estão com as suas vidas. Mas a Bíblia diz que o amor de mãe, ele ultrapassa as gerações. O amor de mãe também alcança as suas descendências. Ora mandara shuri andaramarás. Talvez você esteja vendo na sua descendência algo que você não deseja ver. E o poder que você tem como uma colaboradora de Deus para mudar destinos, você precisa posicionar-se nesta noite. Como colaboradoras de Deus, nós temos uma autoridade e poder dado pelo Espírito Santo para mudar destinos, para desfazer obras que não vêm de Deus, para atar e para desatar. E que você nesta noite compreenda isto e comece a clamar sobre isso. Talvez um filho seu que não está nos caminhos do Senhor, talvez ele já seja adulto, já tenha a sua própria família, mas você é a mãe. Você é a mãe. Você é aquela que tem autoridade do céu, a autoridade de Deus para mudar, para tocar no coração de Deus, para que Ele interfira, Ele intervenha, Ele venha com a sua intervenção no quadro que você está vendo. Então, clame, não se cale, não desista, não ache que você não tem mais o que fazer. Enquanto você viver, Deus te deu uma missão. Enquanto você estiver viva, você é aquela que continua edificando. É aquela que continua direcionando. Talvez não com uma autoridade direta, mas uma autoridade indireta através da ação do poder de Deus na vida dos seus filhos. Então clame esta noite, peça ao Senhor, diga a Ele, revele a Ele todos os dilemas do seu coração, todas as ansiedades que você possa estar vivendo, e comece a colocar nas mãos dEle e descanse nele. Descanse no Senhor. Mas para nós descansarmos no Senhor, não é uma questão de ignorar o que está acontecendo, mas descansar no Senhor significa colocar nas mãos dEle todo o fardo que está nos oprimindo, toda a dor, todo o inconformismo. Toda a opressão que você como mãe está vivendo, você deve lançar sobre o Senhor e usufruir e desfrutar do descanso da mãe que confia no Senhor. Ora mandara shuri andarás. Ora erebará suri andará, erebará shuri andará. Rocondre erebarás. Romandareia shuri andarás. Oh andarebará condre shuri andarás. Rodria mandará mará shuri andarás. Rodria mandará shuri andarás. Rodria adriare shuri andarás. Rodria shuri andarás shuri andarás. Oh andará mará shuri andarás shuri andarás. Oh Senhor, Espírito Santo do Senhor, vem agora, Senhor Deus, envolvendo
cada coração de mãe, cada mente, Senhor. Ó Deus, os corações que estão oprimidos, Senhor, pelo sofrimento, pela incerteza, Senhor, do futuro. Desfaz agora, Senhor, toda a incerteza do futuro, porque a mãe que confia em Ti, Senhor, não tem incerteza do futuro. Tira, Senhor, todo o peso do coração, toda angústia, Senhor. Oh, Pai amado. Que o Teu Espírito venha agora, Senhor, envolver o coração, Senhor, da mãe que está aflita, e traz agora sobre ela, Senhor, a Tua paz. Traz agora sobre ela, Senhor Deus, o Teu consolo. A mãe, Senhor, que tem dúvida, que tem incertezas, Senhor, incertezas financeiras, incertezas, Senhor, sobre os recursos para a provisão dos seus filhos. Traz, Senhor, sobre elas agora a confiança, Senhor, de que Tu és o Deus que tudo vê, Tu és o Deus que provê. Tu és o Deus que não deixa, Senhor, a mãe que Te teme desesperada e nem sem esperança, Senhor. Mas Tu és o Deus que supre, que ouve o clamor, Senhor. Oh, Pai amado, vem agora dar essa certeza. Remove toda dúvida, Senhor. Remove, Senhor, toda a insegurança. E dá, Senhor Deus amado, ó Pai, convicção de que Tu estás presente, Senhor, ao lado desta mãe, que Tu não estás deixando-a sozinha, ela não está sozinha nesta missão, ela não está sozinha, mas Tu estás com ela nesta jornada, e ela será vitoriosa nesta jornada. Enche-a de coragem, Senhor. Não deixa que ela abra mão do seu papel, Senhor, mas que ela possa, Senhor Deus, olhar para o futuro e contemplar, Senhor, aquilo que os seus filhos serão, o destino dos seus filhos, porque Tu és aquele que cumpre as Tuas promessas. Oh, Ramandarashorerebaras. Tu és o Deus que cumpre as promessas, e a mãe que colabora contigo, Senhor, ela é vitoriosa, ela é bem-sucedida, ela se alegra, Senhor, com o destino dos seus filhos. Oh, Ramandarashorerebaras. Oh, Pai, que o Teu Espírito venha agora, Senhor, sobre cada uma mãe aqui presente, fortalecendo-a, Senhor, enchendo-a, Senhor, de determinação, enchendo-a, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo. Tira, Senhor, toda a preguiça, tira, Senhor Deus, toda a indolência, Senhor, todo o desânimo. Mas agora aquece o coração de cada mãe aqui presente, para que ela seja, Senhor Deus, intencional em buscar a Tua presença. Oh, Pai, que ela Te busque na madrugada, que ela Te busque dia e noite, Senhor, em prol da sua casa, dos seus filhos. Que ela tenha, Senhor, intimidade contigo. Oh, Pai, que não seja uma mulher, Senhor, insensata, mas uma mulher sábia. Uma mulher, Senhor, que guarda e que cuida dos seus filhos, que guarda em oração, que guarda em intercessão. Oh, Ramanashorebaras, que ora, Senhor, pela estabilidade da sua casa, e que não dá lugar, Senhor, à preguiça, mas que Te busca, Senhor, e que faz aquilo, Senhor, que o seu papel, Senhor, exige dela, Senhor. Que Te honra, Senhor, com as suas mãos e também com os seus lábios, Pai.
Ora, mandará sorerebarás. Eu oro, Senhor, sobre cada mãe aqui presente. Senhor Deus, que sejam abençoadas, Pai. Que tenham alegria, Senhor, e felicidade, Senhor, na sua jornada terrena. Que possam usufruir da tua bondade, Senhor. Que possam usufruir, Senhor, do amor dos seus filhos, Pai. Que é a revelação do teu amor, Pai, sobre elas. Eu oro, Senhor, sobre as suas vidas e declaro, Senhor, as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.